Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do ProjBase. Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula do módulo principal. Iniciamos o módulo principal na aula anterior, em que eu falei um pouquinho para você a respeito do que é a infraestrutura, para a gente poder ter essa compreensão inicial realmente do que a gente vai trabalhar, do que a gente está propondo para vocês aqui no nosso curso, Compreender as características dos sistemas de infraestrutura é o primeiro ponto que você precisa ter. Para toda vez que você ouvir falar de algum componente de infraestrutura, de algum sistema de infraestrutura, você já vai saber exatamente sobre o que a gente está falando. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de topografia. Topografia é a base de todo projeto de infraestrutura, Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente precisa necessariamente ter o levantamento topográfico, a topografia. Só antes da gente partir, eu acho que é importante eu relembrar você de uma coisinha. Não esquece de deixar aí o papel e a caneta aí do seu lado para você ir tomando nota de todos esses termos que a gente está falando aqui, de tudo que eu estou trazendo para você de conhecimento. É muito importante que você tenha essas suas anotações, caso você tenha que fazer alguma consulta no futuro, Mas, obviamente, acho que é interessante você saber que você pode voltar e ver qualquer aula aqui a todo momento que você quiser. Então, vamos para a tela do computador para a gente poder falar um pouquinho melhor a respeito de topografia. Bom, aqui eu tenho um slide, uma apresentação bem simplificada para você começar a ter esse contato com topografia, primeira vez que você vai ouvir falar sobre esse tema. Então é importante a gente fazer aí desde a introdução. Então o que é topografia, Então quando você escutar esse termo topografia, você já precisa entender exatamente o que é. Então topografia é uma ciência, é uma área de estudo, que ela vai estudar uma área limitada da nossa superfície terrestre. Então, toda vez que a gente falar de topografia, a gente vai estar falando de uma área limitada do nosso globo. Então, seja uma rua, seja um terreno que você vai atuar, seja um bairro inteiro, E essa ciência de estudo dessa região, vamos dizer assim, ela tem uma finalidade principal que é conhecer sua forma e a sua posição. Aqui é o primeiro ponto que você precisa tomar nota aí nas suas anotações, A topografia, ela serve para poder te fornecer duas principais informações, A primeira dela é a forma do terreno. Para você poder desenvolver qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de projeto de infraestrutura, você precisa saber quais são as formas deste terreno. Se ele é mais inclinado, se ele é menos inclinado, se ele é mais plano, se ele tem um ponto alto, se ele tem um ponto baixo. E é a topografia que vai te dar essa informação. E também é muito importante a gente entender que além da forma deste terreno que você está trabalhando, a forma destas ruas que você está trabalhando, a topografia também vai te dar qual é a posição que ela ocupa no espaço. Então, quando a gente vê ali o GPS, que acho que você já deve conhecer, o nosso famoso Google Maps ali, o Waze e tudo mais, nós temos ali aqueles caminhos das ruas desenhadas e elas têm uma posição com relação ao nosso globo terrestre. Isso é o que nós vamos chamar de coordenada. Então você já toma nota aí também. Eu vou mostrar depois na tela do AutoCAD para você. Então como que a gente faz um levantamento topográfico, Como que a gente faz uma topografia? Nós precisamos coletar essas informações no campo. Então, através da utilização de equipamentos, como esse, por exemplo, que você está vendo nessa imagem, esse equipamento ele recebe o nome de estação total. O que ele é? Ele nada mais é do que uma luneta. Então, você vê aqui que tem o operador, olhando, deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui isso. O operador está olhando ali para uma luneta e ele vai olhar no que nós chamamos de bastão, que é o que fica do outro lado. Então ele vai olhar ali por aquela luneta até que um feixe de luz bate naquele bastão e retorna para ele com as informações daquele ponto, com relação à distância até lá, com relação à altura até o seu ponto, e assim você vai fazendo todo o mapeamento do terreno. Então pode ser que muitas vezes você já viu aí no seu bairro o pessoal olhando esses equipamentos e não sabia exatamente o que era aquilo. Ele está fazendo um levantamento topográfico, ele está obtendo essas informações
de todos esses pontos com relação, olha só, lembra que a topografia trata de duas coisas: a forma do seu terreno, ou seja, a cota dele, a altura dele, se é mais alto, se é mais baixo, né? Ele também está te dando a posição destes pontos, que são as coordenadas. Vou mostrar para você. Um monte de palavra nova, um monte de coisa nova chegando para você aí, mas vai se acostumando. Então, aqui, só para a gente fechar esse slide, né, que é importante, ela é desenvolvida através de operadores em campo, isso num primeiro momento, depois eu vou explicar por quê. Então, eles vão percorrendo o terreno com esses equipamentos, coletando esses pontos. Depois, esses pontos vão ser inseridos no computador, no AutoCAD, no Civil 3D, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, a gente não pode esquecer que a topografia tem essa função, né? Esse objetivo de determinar a sua posição relativa e representar isso graficamente através de uma planta. Lembre-se, topografia é dividida em dois trabalhos: levantamentos de campo e depois levantamentos de escritório, né? O assunto topografia é um assunto bem amplo, a gente não consegue abordar tudo aqui numa aula como essa, mas o que a gente precisa ter em mente, que a gente vai usar ali no dia a dia, que basicamente nós temos duas informações importantes aqui na nossa topografia, que seria o que nós chamamos de planimetria, que é o que está desenhado em planta. É o que nós estamos olhando de cima. Lembra do mapa lá do Google Maps, do Waze que eu te falei? Quando você está olhando lá de cima, você vê aquele desenhinho das ruas, você está vendo a planimetria do seu terreno, né? Você sabe em planta como ele está se comportando. Mas a topografia é interessante que ela também vai nos fornecer o que nós chamamos de altimetria, que é quando a gente representa as alturas do nosso terreno. Quando a gente for para a tela do AutoCAD, eu vou mostrar para você todas essas características aí, tá? Então, para a gente fechar essa primeira parte mais introdutória, o que você precisa ter em mente? O que é topografia? Topografia é um estudo, uma ciência que serve para poder determinar as características do seu terreno e a posição que ele ocupa. Isso é o que a gente precisa saber, que é o que vai servir de base para a gente fazer todos os nossos estudos e os nossos projetos de infraestrutura. Sem topografia não existe projeto de infraestrutura. Isso é a primeira coisa que você precisa, anota aí no seu caderninho. Você vai começar a trabalhar com projetos de infraestrutura, você precisa ter uma topografia. Lembra quando eu falei dos sistemas de infraestrutura, né? Que são aqueles sistemas que são criados e implantados para poder trazer qualidade de vida da população? Então, se é um sistema que vai ser implantado em algum lugar, nós precisamos saber as características desse lugar para poder fazer nossos estudos. E é a topografia que vai trazer isso para a gente. Legal? Então vamos para a tela do nosso computador aqui, para você poder entender como isso é representado no desenho propriamente. Vamos lá.